Logo a seguir, que evento é esse? Jesus havia multiplicado os pães e os peixes. Todos ficaram perplexos. Diz o texto que quando Jesus multiplica pães e peixes, os discípulos dele não compreenderam o que ele fez. Isso é fantástico, gente. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Os discípulos 12 não compreenderam o que Jesus tinha feito. Mas os outros que comeram dos pães e peixes, olharam e disseram: é esse que nós esperávamos. Vamos agora entronizá-lo, vamos colocá-lo como rei terreno. É esse tipo de rei que nós precisamos para derrubar Roma. É ele. Diz que Jesus, sabendo da intenção do coração deles, foge, pega os discípulos e os empurra para o rio, obriga, e sobe ao monte para orar. Diz o seguinte: logo a seguir, ou seja, após a multiplicação de pães e peixes, compeliu Jesus, obrigou Jesus, persuadiu Jesus, os seus discípulos, a embarcar e a passar adiante para o outro lado, a Betsaida, a outra região. Enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar. E ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar. E queria tomar-lhes a dianteira. Jesus não queria entrar no barco. Jesus queria passar pelo barco. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Pois ficaram aterrados, tomados de medo à vista dele. Mas, e aqui, gente, é interessante. No meio de todo aquele contexto, tempestade, vento, eles gritando, Jesus lhes falou e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. O tema da minha reflexão de hoje é amolecendo o coração. Sabe, nós nos acostumamos facilmente com as coisas. Deixa eu até lhe dizer, você se acostuma com o belo facilmente, como também se acostuma com o não belo facilmente. E nós muitas vezes nos acostumamos com a vida cristã. Acostumamos e vamos nos adaptando a tudo. E muitas vezes nós lemos os textos bíblicos, e não sei se você teve essa sensação que muitas vezes eu já tive. Nós começamos a julgar como aquele povo pôde ver tantos sinais e mesmo assim, às vezes duvidar. Mas sejamos sinceros, conosco também não é diferente. Nós oramos e Deus atendeu. Nós vimos, às vezes até sem orar, Deus nos dá livramentos. Nós percebemos, às vezes até sem pedir, Deus fazer coisas. Mas, via de regra, vamos nos acostumando com a vida do dia a dia de igreja, de ser crente. E talvez Deus até esteja fazendo milagres entre nós. Só pode pessoas, porque a gente às vezes acha milagres são coisas extraordinárias apenas. Mas Deus tem mudado vidas, aberto portas, mudado caminhos. Deus tem nos sustentado, nos tem livrado. Mas nós simplesmente nos acostumamos. Vamos viver no dia a dia com o coração até endurecido ao que Deus tem feito. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido? É que muitas vezes Deus tem que, para amolecer o nosso coração, nos pegar e jogar, chacoalhar no meio de uma tempestade.
Não se engane. Algumas tempestades que vêm sobre mim, sobre você, elas vêm e são enviadas pelo Senhor. Então, desse texto, eu gostaria de tirar algumas reflexões. E a primeira delas, nesse processo de aprendizagem que Deus vai nos moldando, é que Deus muitas vezes nos muda de lugar. Às vezes nós estamos acostumados demais, acomodados demais. Vamos vivendo uma vida de dia a dia, me perdoe, sábado após sábado de vir à igreja. E quem sabe, às quintas-feiras ir para a célula. Mas já nos acostumamos com o social, mas já não acreditamos mais no sobrenatural. E Deus muitas vezes precisa nos tratar, nos movimentando, para nos dar novas oportunidades. Perceba no texto que certamente os discípulos não queriam ir sem Jesus. Eu, se estivesse lá, eu não queria ir. Talvez eu não quisesse nem sair de onde estava. Porque eles ali viviam um grande alvoroço de popularidade. Todos estavam ali eufóricos com o que Jesus havia feito. O povo queria agora coroar Jesus. E certamente aqueles discípulos gozariam de privilégios. Mas Jesus os empurra para o meio da tempestade. Muda de lugar. Volta para o início do texto. A gente vai lendo do início para o fim, por favor. O texto diz que Jesus os obriga a embarcar para mudar de lado. E sabe que Deus muitas vezes faz isso conosco. Nos coloca em travessias, não para nos matar, porque travessias, assim como desertos na Bíblia, não são locais de morte, mas sim locais para tratamento de passagem. E Deus faz isso porque nós precisamos amadurecer, viver e talvez até voltar a crer. Sabe uma das coisas interessantes? É que às vezes essas travessias e mares que Deus nos empurra, para alguns, talvez a travessia seja uma doença consigo em casa. Porque às vezes Deus precisa trazer uma doença sobre a família para você se reconciliar com seu pai e com sua mãe. Eu não espero que esse seja o seu caso. Mas muitas vezes nós só vivemos o evangelho que dizemos viver quando passamos por lutas. Às vezes a travessia e as ondas, esse mar, é uma crise financeira. Há muito tempo você tem buscado um emprego e não tem conseguido, e às vezes Deus está empurrando. Outras são problemas relacionais, eu não sei. Mas a gente precisa crer e aprender a confiar em Deus no meio das travessias. Porque muitas vezes Deus precisa nos tirar desse contexto para trabalhar conosco. Nos tira do meio de ambientes, de contextos. Se aqueles discípulos estivessem ali, eles poderiam ser infectados com a ideia de um rei terreno. Aliás, eles criam nisso. Mas Jesus diz assim, não, aqui não. Eu vou mudar de lugar. E às vezes é isso que Deus está fazendo conosco. Para nos fazer amadurecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus tem dado uma ordem a você, por mais que você não queira, confie. Se Deus tem dado uma instrução para você mudar de ambiente, para você mudar de curso, para você mudar de ciclo de amizades, para você mudar de posicionamento, ainda que você não queira, confie. Porque Ele sempre sabe o que está fazendo. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus não brinca com a gente. Deus não brinca, Deus não amanhece com a ideia de dizer assim, eu vou agora fazer assim na vida de Pablo, de Guilherme. Não. Deus tem sempre um propósito. E Deus sabe por que Ele está fazendo. Por isso, eu espero que não. De todo o coração eu espero que não. Nem aqui, nem em casa. Mas tenho convicção que há. Se você estiver passando e enfrentando, no meio das travessias dos processos que Deus tem lhe empurrado, ventos contrários, não pare de remar. Não é porque Deus disse a você que você vai chegar em determinado lugar, vai viver determinada situação, vai ser usado de tal forma que você não vai enfrentar dificuldades até chegar lá.
Jesus mesmo nos antecipou, dizendo: digo-vos antecipadamente para que em mim tenhais paz. No mundo, nesta existência, vocês passarão por aflições. Todavia, desespera não. Tem bom ânimo. Nós sempre enfrentamos lutas. E, aliás, só as lutas nos fazem amadurecer. Gente, no nome de Jesus, a gente precisa amadurecer. A gente precisa compreender que Deus muitas vezes está nos testando. A gente precisa parar de ser chorão. Eu me lembro agora de Jeremias. Jeremias chorando, oh Deus, Deus. Aliás, ele é conhecido como profeta chorão. Aí Deus chega para Jeremias e diz assim: ô Jeremias, para com isso aqui. Eu acho que às vezes Deus está cansado da nossa ladainha. Para. Vamos fazer o seguinte. Desce lá na casa do oleiro. Aí ele chega lá, não entende nada. Vê o oleiro fazendo um barro, depois quebra, faz outro. Eu não posso fazer isso com vocês, não é? Posso. Sabe, a gente às vezes fica só chorando, mas as lutas são necessárias. Nós precisamos ser provados, mas muito mais do que provados. Para sermos aprovados, nós precisamos passar nos testes. E às vezes, apenas com base na direção, mesmo em meio à escuridão, nós precisamos continuar remando e crendo no agir de Deus. Esse mesmo texto, essa mesma cena, João capítulo 6, verso 17. João 6, 17 vai dizer que eles, João 6, 17. Eles passaram por outro lado, rumo a Cafarnaum, e já estava escuro. E Jesus ainda não viera ter com eles. Sabe, muitas vezes escuro aqui na Bíblia é um sinônimo de sem perspectivas. Mas eles precisavam continuar crendo, remando. Sabe, o texto diz que eles continuavam remando, mesmo o vento sendo contrário. E eu e você precisamos continuar nos movimentando. Mesmo que a gente esteja sem perspectiva, mesmo que a gente não esteja sentindo Deus, mesmo que a gente não esteja vendo Deus, a gente precisa fazer a nossa parte, crendo que Deus sempre é fiel para o que Ele nos promete. Você não precisa ver. Você também não precisa sentir. O que você precisa é crer. Nós muitas vezes somos muito emotivos. Queremos sentir. É bom sentir. Mas, via de regra, nós precisamos é crer. Sermos movidos pelo que Deus nos concedeu, o intelecto. Porque se Jesus disse que chegaremos em tal local, se nós crermos, nós vamos chegar. O segredo da vitória é não desistir. Apesar do que sentimos, continuarmos fiéis. Por isso, entenda, não desista. Pois se você crer, Deus lhe fará chegar do outro lado. Pois eu tenho aprendido uma coisa na Bíblia, nesse texto. Deus nunca nos perde de vista. Confesso. E eu tenho que confessar. Não sei você, mas muitas vezes me sinto só. E via de regra, nem sei contar quantas vezes, não compreendo pelas coisas que passo. Mas, mesmo assim, eu tenho que crer que Deus sempre está me vendo. Sabe uma das coisas lindas desse texto? Está lá em Marcos 6, 48. Vai dizer que Jesus em terra, eles no meio do mar, sendo açoitados pelas ondas. E essa expressão é uma expressão que denota dureza. Às vezes a vida é dura, gente. Às vezes a vida cristã é dura. O termo aqui açoitado diz, representa grande dificuldade. Mas diz que mesmo de longe, mesmo com toda a tempestade, com todo o vento, Jesus os via em dificuldade a remar. Sabe, nós precisamos crer que mesmo que a gente não esteja sentindo, como eu disse, Deus nos vê em dificuldade quando a gente já não tem mais forças.
ou prestes a não ter, Deus chega, porque a palavra diz que Deus nunca permitirá que venhamos ser tentados além das nossas forças. De modo que quando já nós estivermos a ponto de cair, por não termos mais forças, Ele manda escape. Ele vem nos socorrer. Por isso não tenha medo. Se Deus lhe deu a direção, não importa se os outros não creem, não importa se os outros estão reclamando, porque eu imagino aquele barco. Uma parte dos discípulos eram pescadores, outra parte não. Mateus era um homem, um fiscal, coletor de impostos. Os outros, imagina eles reclamando. Não importa. Eu e você precisamos crer que Deus cuida de nós. E chega uma hora que Ele vem e nos ajuda. Muitas vezes, aliás, na grande maioria, é de uma forma que nós não esperamos. Deus usa pessoas que nós não imaginávamos que nos ajudaria. Deus abre portas usando pessoas que nós nem conhecemos, porque as que nós conhecemos, nas quais nós depositávamos confiança, via de regra vão nos trair. Não se engane. Pessoas, por isso que a palavra diz, maldito é o homem que deposita em outro homem a sua confiança. Porque a gente às vezes acha, não, fulano de tal vai me ajudar. Chega na hora, ele não estende a mão. Mas Deus é aquele que sempre vem no de repente e nos ajuda. Por isso, não tenha medo de fantasmas. Gente, é fantástico esse texto. Porque se você abrir, coloca aí, por favor, Marcos 6,49. Marcos 6,49. Vai dizer que vendo Jesus andar, vendo, eles pensavam tratar-se de um fantasma e começaram a gritar. E enquanto eu pensava sobre esse texto, Deus ministrou meu coração. Que nós muitas vezes, Deus está querendo fazer um novo na nossa vida. Mas nós temos medo do passado, dos traumas. Deus às vezes quer passar pela nossa vida, um barco, nos trazer para um novo. Mas nós paramos com medo de algumas situações que vivemos, que presenciamos em casa. E temos medos, fantasmas emocionais. Talvez alguns jovens aqui tenham medo de casar. Porque viram e presenciaram algumas situações familiares difíceis. Outros têm fantasmas de rejeição. Ou têm medo de não poder sustentar a família e por isso estão adiando. Porque viveram tantos fantasmas. Quais são os seus? Todos nós, via de regra, temos que lidar com traumas, com situações difíceis do passado. Quem não? Quem não, atire-me a primeira pedra, porque eu tenho que lidar com os meus fantasmas, você não? Mas nós precisamos entender que para vivermos o novo de Deus, nós não temos que ter medo do passado. Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. Deus é o Deus, e eu vou falar sobre isso, das novas oportunidades. Deus é o Deus que controla não apenas o passado, mas Ele controla o presente e já sabe no seu plano do nosso futuro. Por isso que nós não devemos ter medo do que vivemos no passado ou presenciamos, mas nós devemos confiar em Deus, crendo que se Ele quer tomar a dianteira, se Ele tem proposto algo novo, nós podemos crer e confiar, porque Ele é responsável. Jovem, no nome de Jesus, não tenha medo de viver o que Deus tem proposto para a sua vida. Não tenha medo de experimentar e de viver o propósito de Deus para a sua vida, por causa do que você viu, viveu ou presenciou no passado. Se Deus lhe chamou, Deus é responsável. Muitas vezes, Deus quer fazer algo novo na nossa vida. E porque temos medo, não vivemos. Sabe uma das coisas interessantes desse texto? O texto vai dizer que ele queria tomar frente deles.
Se você ler o texto, o propósito de Jesus não era entrar no barco, era passar pelo barco. Talvez ele passasse pelo barco. Aí aqui é minha mente, tá? Eu, às vezes, quando estou lendo a Bíblia, fico imaginando. Isso é minha mente. Talvez ele quisesse passar pelo barco, João. E gerar um pedaço de calmaria na frente do barco. Ou no meio da tempestade, ele passando na frente do barco. Mas diz que porque eles tiveram medo. Eles não viveram isso. Já parou para pensar? Quais foram as oportunidades que você, pelo medo de ser rejeitado, pelo medo de não se sentir capaz, ou pelo medo dos traumas de frustração, de rejeição que você tem deixado passar? Quantas coisas talvez já nesse ano, porque gente, deixa eu dizer, daqui a pouco acabou o ano, está bem pertinho. Quantas coisas você deixou de viver ou está deixando de viver porque está parado, com medo? Sabe? Não tenha medo de viver um novo de Deus. E deixe Deus tomar a dianteira. E aprenda. Quando você não souber, realmente tiver dúvidas, porque faz parte, peça sinais. Eu amo esse texto. Porque eu tenho que confessar. Apesar de toda a teologia que eu venho acumulando por ter sido criado na igreja, muitas vezes para mim, a vontade de Deus de forma prática, porque eu gosto de falar da teologia prática, ela às vezes não é clara. Às vezes eu estou orando, Deus, e aí? Eu não tenho certeza, às vezes. E a gente tem que aprender a pedir sinais, porque o nosso enganoso, maravilhoso coração, muitas vezes nos tenta governar. E a Bíblia já diz que enganoso é o coração. A gente tem que aprender a pedir sinais. Nós precisamos, como Gideão e como Pedro, pedir sinal. Aqui eu vejo Pedro pedindo sinal, e o sinal é extraordinário. Porque Pedro olha para Jesus e diz assim, se és tu, Mateus capítulo 14, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Me dá uma palavra. É um sinal. Se é o Senhor mesmo, faz o seguinte, se é o Senhor, eu quero um sinal. Diz que eu vá ter contigo. Aí sabe o que, é que a Bíblia diz? Jesus é bem simples, viu? A gente às vezes espera muita coisa. Segue o versículo. Jesus disse, vem. Segue mais um. Vem. Foi só isso, viu? Pedro veio descendo. Mas Jesus disse, vem. A gente às vezes complica demais o evangelho. A gente às vezes para orar tem que achar que tem que impostar a voz. Orar com cara de santidade, espiritualidade. Ou complica demais. Não, o evangelho é simples. Jesus também trabalha muito na simplicidade. Aliás, ele já disse que não é pelo muito falar. Ele disse, vem. E me permita dizer uma coisa. A gente às vezes tem que ter coragem de pedir. E sinais. Não são coisas que você tem controle. Você não precisa pedir algo extraordinário, mas você precisa pedir a Deus direção. Sabe, jovem, comece a pedir a Deus direção, sinais a respeito da sua vida profissional, a respeito da sua vida familiar, a respeito da sua vida emocional. Peça a Deus entendimento e discernimento, mas peça sinais. E não se esqueça que o principal deles é a paz. Deus não é Deus de confusão. Nós muitas vezes vivemos confundindo a vontade de Deus com a nossa. Porque nós não paramos para pedir sinais a respeito da vontade de Deus. Tenha coragem de pedir. E tenha coragem de sair da zona de conforto quando Deus lhe der o sinal. Para viver o extraordinário de Deus para a sua vida. O extraordinário de Deus não quer dizer algo miraculoso, não. O extraordinário de Deus é o propósito em todas as áreas da sua vida. Vai exigir de você fé acima de tudo.
Você nunca vai viver o propósito de Deus pela sua vida se você não tiver fé. Você nunca vai viver o propósito de Deus para a sua vida se você não se posicionar e tiver coragem de sair, muitas vezes, da zona de conforto e de segurança na qual você está acostumado, mesmo em meio a tempestades, a um barquinho que muitas vezes está lhe prendendo. É preciso ter coragem. É preciso crer. Por isso que, quando você pedir sinais ou direção, Deus lhe der, não tenha medo. Saia da zona de segurança. Porque a nossa zona de segurança, muitas vezes, é o local mais perigoso que nós temos para desperdiçar a vida. Me lembro agora de Salomão dizendo, sirva ao Senhor enquanto você ainda é jovem. E servir a Deus, você serve não apenas trabalhando no culto, na igreja, mas vivendo o propósito para o qual Ele lhe chamou em todas as áreas. Antes que venham os dias maus, antes que você desperdice a vida, antes que o tempo passe e passa. Por isso, tenha coragem de viver, de sair da zona de conforto e caminhar rumo ao que Deus tem lhe chamado para ver. Esse texto, no verso 29, é fantástico. Porque são as decisões que marcam a nossa trajetória. Deus, às vezes, já liberou palavras sobre nós. Disse, vem, vai, cursa, começa, para, recomeça. Deus já liberou a palavra. Mas às vezes tem gente que não tem coragem de sair da zona de conforto. Tem gente que não tem coragem de sair do barco, de andar, de caminhar, de pular fora do que já não deveria mais estar. Sabe uma coisa interessante? É que nós muitas vezes somos até como Pedro, começamos. E talvez aqui eu esteja diante de gente que começou, mas que não concluiu. Parou. Não continuou permanecendo crendo. E não entende que na vida, muito mais do que boas ideias, o que é determinante para o resultado das coisas é a constância. É ser constante em tudo, inclusive no Evangelho. Ser constante como crente, ser constante crendo. A constância ela é essencial. Por isso, não se contente em começar. Termine. Conclua. Não se contente com poucos passos, gente. Não adianta poucos passos. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, que começam e voltam. Não. Nós somos daqueles que perseveram, são constantes. Porque muitas coisas nós não vivemos pela nossa incredulidade. Porque não temos fé. E talvez essa seja a situação de alguns aqui. Começaram, mas pararam. E de repente estão afundando naquilo que deveriam estar caminhando. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus é sempre Deus de novas oportunidades. Por isso, se você está afundando, se você parou na vida, clame por socorro, porque Deus vai chegar até você. Eu creio nisso, que Deus não despreza o nosso pedido de socorro. Deus não despreza o nosso reconhecimento de que erramos. Pedro para, diz o texto, segue mais um. Começa a olhar para as circunstâncias, para o vento. Tem medo e parou e começou a afundar. Muitas vezes foi essa situação. Você começou bem, estava bem no curso, estava bem no trabalho, começou na direção que Deus lhe deu. Mas teve medo. Teve medo do novo, teve medo das circunstâncias ao redor, da opinião das pessoas, teve medo do seu próprio contexto social, não se achava capaz, ou das opiniões da sua família, e começou a afundar. Mas o texto diz que ele clamou por socorro. Salva-me. E a Bíblia diz que Deus chega até ele e o toma pela mão e o corrige com amor. Que aprenda uma coisa, Deus nos corrige com amor.
Quando nós temos coragem de reconhecer. Ele diz, por que duvidaste? Segue mais um versículo. Então, pelo amor de Deus, homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas Deus o salvou. Deus muitas vezes tem que nos corrigir, mas Ele faz isso com amor para mudar a nossa vida. Sabe, gente? Talvez Deus esteja fazendo com você aquilo que Ele precisava fazer para amolecer o seu coração. Eu comecei dizendo, Deus muitas vezes nos coloca no meio de situações difíceis, para que a gente entenda quem Ele é, quem nós somos, para que a gente venha compreender o que Ele fez lá no passado. Marcos 6:52, eu amo esse versículo, nesse texto. Marcos 6:52, que vai dizer, Marcos 6, eles não haviam compreendido o milagre dos pães. Estava com o coração endurecido. Às vezes Deus está amolecendo o nosso coração, para que a gente volte a servi-lo, para que a gente volte a crer, para que a gente volte a amá-lo. Por isso, se você está passando por lutas, peça por socorro. E quando Deus chegar, quando Deus entrar no seu barco, antes mesmo de você chegar no destino, comece a agradecer e a adorar. Mateus 14:33, essa mesma cena vai dizer, Mateus 14:33, que quando ele, 14:33, quando ele entra no barco, eles começam a adorar, dizendo, verdadeiramente, és filho de Deus. Verdadeiramente, tu és o Senhor da minha vida. A gente precisa, no processo, começar a agradecer a Deus o que já estamos vivendo. Nós, muitas vezes, somos ingratos com o que Deus já tem feito com os milagres do dia a dia. Eles ainda não haviam chegado do outro lado, mas já começaram a adorar. Começa a adorar. No processo, começa a agradecer o que Deus tem feito. Porque Deus é aquele que entra em nossa vida, no barco, cessa os ventos contrários e nos conduz, quando nós cremos, até o outro lado.